Oi, eu sou a Daniela. Eu vou dar início ao nosso trabalho de psicologia social sobre exclusão. Bom, a sociedade, ela exclui para incluir. É uma transmutação da condição da ordem social, que é desigual e implica no caráter ilusório da inclusão. Todos estamos inseridos de algum modo, nem sempre decente, nem sempre digno, no circuito reprodutivo das atividades econômicas, sendo que a grande maioria da humanidade está incluída numa parte que seria de insuficiência e de privação. A exclusão, ela não é uma coisa, ela não é um estado, ela é um processo que envolve o homem por inteiro, que envolve a sua relação, que envolve a sua parte física, psicológica e biológica. Bom, a gente pode citar vários tipos de exclusão: exclusão religiosa, socioeconômica, digital. Eu vou começar falando sobre a exclusão das pessoas com transtornos específicos. As pessoas ditas loucas, doidas, antes eram simplesmente enclausuradas em manicômios, que eram simples depósitos de pessoas que a sociedade não queria, que eram feias. Não fazia parte daquela sociedade legal. Então, qualquer pessoa que fosse um pouco diferente era taxado de louco e excluído da sociedade. Os manicômios serviam para isso. A gente pode citar aqui um caso bárbaro, o manicômio de Barbacena, onde só de morte teve a morte de mais de 60 mil pessoas. As pessoas lá eram excluídas até da sua própria humanidade. Elas perdiam a humanidade, elas viviam como bichos, comiam ratos, bebiam a própria urina, andavam sem roupa, não tinham o menor tratamento, não tinham nada. Eram só tiradas da sociedade e abandonadas lá. Aqui em São Paulo a gente tinha o Juqueri, que talvez não fosse tão obsceno como o manicômio de Barbacena, mas era uma verdadeira cidade, tinha-se colônias dentro do próprio Juqueri, né? E depois da luta, graças à luta, o movimento antimanicomial, essas práticas foram praticamente extintas. Não que ainda não existam, infelizmente ainda existe, mas hoje em dia não estão na cara, né? E em uma quantidade bem menor. A gente tem os manicômios judiciários e a gente sabe que algumas clínicas particulares funcionam como verdadeiros manicômios, né? Muito bonitas, muito arborizadas, mas só servem mesmo para excluir da sociedade e às vezes só tirar do convívio da família essas pessoas que não fazem parte do dito normal. Mas a gente tem que tomar cuidado porque o movimento antimanicomial ajudou muita coisa, mas agora está querendo que haja um retrocesso. Temos que olhar esse movimento. O governo publicou uma nota técnica, é só uma nota técnica, não tem função de lei. A nota técnica 11/2019 do Ministério da Saúde, onde apresenta o retorno do financiamento público de hospitais psiquiátricos, o aumento das comunidades terapêuticas, que a gente sabe que isso tem uma pressão até da ala evangélica do governo, porque a maioria dessas comunidades terapêuticas trazem um viés religioso para o tratamento. Então, o governo também quer aumentar essas comunidades terapêuticas e até financiar o procedimento de eletroconvulsoterapia, o ECT, conhecido como eletrochoque. Então, como essa prática continua sendo feita e é feita de maneira errada, então que o Ministério da Saúde vai financiar a compra desses aparelhos. E também a criação do CAPS AD4, que é para internação compulsória de usuários de droga e de substâncias psicoativas, né? A estratégia desse CAPS AD4 é tratar as pessoas com abstinência compulsória através de medicação. Então, a parte que era feita até agora de redução de danos, que vinha caminhando bem, eles querem retroceder
e tratar essas pessoas praticamente só com medicamentos, que a gente sabe que seria um retrocesso muito grande. Então, cabe a própria, o sindicato dos Conselho de Enfermagem, Conselho de Psicologia e muitos outros já se manifestaram em nota de repúdio contra essa nota técnica do governo. Então, temos que continuar de olho para não termos esse retrocesso e não excluirmos mais ainda essas pessoas da nossa sociedade. Eu não podia deixar de citar para vocês a luta contra a exclusão das crianças com algum tipo de transtorno na educação. Hoje, por lei, nenhuma instituição pode negar matrícula de uma criança com necessidades especiais. Mas a gente sabe que essa inclusão ela é ilusória. As escolas públicas e privadas não têm normalmente preparo, não têm pessoas preparadas para receber essas crianças. As escolas privadas não podem se negar a receber esses alunos, mas a maioria delas não fazem muita questão de receber esses alunos. Porque, por exemplo, os alunos com síndrome de Down, com déficit intelectual, com transtorno do espectro autista, normalmente eles precisam de um acompanhante terapêutico para acompanhar essa criança em sala de aula. O aluno surdo precisa de um intérprete, então esse aluno não dá lucro para a instituição particular. Na instituição pública, quando há o AT, o acompanhante terapêutico ou o intérprete, facilita. Quando não há, eu conheci casos de uma professora que tinha um aluno com transtorno do espectro autista, de grau 3, severo, e a mãe não tinha, a prefeitura não tinha disponibilizado uma acompanhante terapêutica para esse aluno ainda. Então, todo dia, enquanto ela dava aula, ela tinha que segurar, ela tinha uma sala de 25 alunos, e mais esse aluno com um transtorno espectro autista. E ela tinha que dar toda a aula segurando esse aluno pela mão, para que ele não pulasse em cima das carteiras, não fugisse, porque essa criança não tinha acesso a nenhum tipo de tratamento e era simplesmente deixada na escola. Então, é muito necessário esses acompanhantes terapêuticos, mas muitas vezes as famílias têm que recorrer à justiça para conseguir isso. Mas nós estamos longe do ideal nessa inclusão. Mas o governo, assim, embora a gente saiba que tem alguns profissionais muito dedicados, tanto na escola pública quanto na privada, em incluir, em ajudar, em realmente educar, dar educação a essas crianças, o ideal seria que cada criança dessa tivesse um PEI, um plano de educação individualizado, por uma equipe multidisciplinar, onde o psicólogo normalmente coordena esse PEI, mas isso ainda é uma grande minoria. Mas também estamos, além de não estar no ideal, o nosso governo quer fazer novamente um retrocesso. Foi publicado um decreto, o decreto tem força de lei, que a gente espera que seja derrubado ou considerado anticonstitucional, o decreto 10.502 de setembro de 2020 quer priorizar novamente as escolas especiais, quer dizer, esses alunos vão para uma escola especial e pronto, deixando a cargo da família escolher qual escola é melhor para a criança. Essa parte parecia até boa, mas não é essa a intenção é separar essas crianças novamente da sociedade, excluí-las novamente. Os pais que optarem por uma escola tida como normal, a escola vai ter uma sala especial para essa criança. Então, ao invés dela ficar com um acompanhante terapêutico, com o seu PI, junto com o professor, junto com os outros alunos, ela vai ser colocada numa sala à parte, excluída novamente. Novamente, o CRP e outros órgãos vêm contra essa medida provisória, que a gente espera que seja derrubada, porque depois de tanta luta, temos mais uma vez um retrocesso. Então, o papel da psicologia é muito importante para que essas crianças, essas pessoas com transtornos, que depois de tanta luta começam a ser vista pela sociedade, a ser incluída, não volte a ser novamente excluídas mais do que já são. Não podemos permitir esses retrocessos. Bom, agora minhas colegas vão continuar, vão passar para vocês mais alguns tipos de exclusão. O Brasil é o país da exclusão, então vamos ver o que minhas colegas vão passar para vocês. Obrigada. Oi, boa tarde, meu nome é Andréia e hoje vamos falar sobre a exclusão social
e o meu tema vai ser sobre exclusão digital. O que seria isso, né? Nos dias de hoje é até difícil a gente imaginar que existem pessoas que não têm acesso à internet, à informação, mas existem essas pessoas que são exclusas, né, desse tema. Então, assim, nos tempos atuais, pessoas que vivem às margens da sociedade informatizada têm maior dificuldade, ou até mesmo sentem-se impedidas para executar algumas tarefas, tornando mais simples pelo uso dos serviços baseados em novas tecnologias. Numa época como a que vivemos, a exclusão digital tem grande impacto na vida dessas pessoas, que por inúmeros motivos não utilizam tais tecnologias. Pode-se citar como exemplo um fato simples e muito corriqueiro que ocorre quando se tenta obter uma colocação profissional e é exigido o conhecimento mínimo de informática. A impossibilidade da utilização de internet privada, algumas comunidades dá a obtenção de maior conhecimento e troca de informação, o que as enriqueceria culturalmente, socialmente e economicamente. A exclusão digital pode ser vista por diferentes ângulos, tanto pelo fato de não ter um computador, ou por não saber utilizá-lo, saber ler, a pessoa tem que, pelo menos no mínimo, né, tem que saber ler, ou ainda por falta de conhecimento mínimo para manipular a tecnologia com a qual convive no seu dia a dia. Tem pessoas que têm dificuldade de saber mexer no celular, não saber mexer nas configurações do celular, ou até mesmo pessoas que não consigam mexer em, como posso dizer, colocar as horas em videocassete, quando tinha videocassete, ou num DVD, ou vai mexer numa caixinha da Vivo ou da NET. Tem pessoas que têm essa grande dificuldade. Então, essa é a exclusão digital que a gente fala, né? E analisando-se esse problema pelo aspecto meramente econômico, percebe-se que também com o aumento da competitividade entre as empresas, reduzindo custos significa automatizar seus processos. Então, as empresas estão transformando, né, os serviços que eram básicos em tudo digitalizado. Então, as pessoas que não foram se atualizando foram ficando obsoletas. Então, foram sendo mandadas embora e, infelizmente, as pessoas não têm dinheiro para comprar um computador, para se atualizar. Então, a pessoa vai se tornando obsoleta, infelizmente. Só que, atualmente, o governo brasileiro já começa a investir em terminais de acesso público à informação e a esse investimento tende a crescer cada vez mais. Espera-se que no futuro os cidadãos possam fiscalizar e administrar publicamente e obter serviços públicos sem sair de casa, mediante o governo eletrônico, diminuindo assim os gastos das máquinas administrativas. Porém, tais iniciativas poderão ser neutralizadas caso a população não se empenhe em fazer com que a ideia vigore, buscando meios para incluir-se digitalmente. Então, não adianta também o governo disponibilizar, só que se as pessoas não forem atrás para aprender essa tecnologia. Hoje as crianças já nascem, né, com quem tem acesso à internet, a computadores, as crianças já nascem com o dedinho assim. Se a gente mostra para uma criança hoje de 7, 8 anos um computador antigo, que era com mouse, que era aquelas CPUs gigantes, eles perguntam o que é isso, sabe? Então, assim, eles já vão na tela, pensando que tudo é touch. E não, infelizmente, nem todas as pessoas sabem nem o que. Tem pessoas que nem sabem o que é computador, o que é internet, o que é um Twitter, o que é um Facebook. Então, as pessoas precisam também ter acesso. Mas, infelizmente, tem pessoas que não têm acesso nem ao saneamento básico, não têm acesso às coisas básicas. Quem dirá
a tecnologia. Então, nós estamos migrando para a tecnologia de ponta, porém tem pessoas que não têm nem comida na mesa para comer. Então, precisamos verificar isso também. Até que ponto isso é bom, até que ponto a tecnologia, a informação, a digitalização é ótima, claramente, mas até que ponto? Porque não são todas as pessoas que têm acesso. Então, precisamos repensar isso. Olá, meu nome é Adna Cruz e nós vamos falar sobre a inclusão e exclusão social. Bom, tempos atrás, nós assistimos a um curta-metragem de nome Ilha das Flores. Eu penso que esse seja um bom retrato do tom panfletário que, por vezes, a proposta de inclusão social transpira. Essa obra, esse filme, ele foi muito premiado, possui uma denúncia ambiental sobre o descarte do lixo doméstico nas ilhas do Lago Guaíba, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nessa época, a cidade de Porto Alegre começava a coleta seletiva e uma transformação no descarte do lixo. Era uma época em que milhares de pessoas no Brasil viviam abaixo da linha da pobreza, convivendo com descarte de lixos e com resíduos em lugares inapropriados e uma total falta de saneamento básico. Bom, esse filme, ele se tornou atemporal e ele aponta a Ilha das Flores como o nome real da Ilha dos Marinheiros. Também diz que Deus existe e que quem oprime o ser humano é o próprio ser humano. É uma verdade? Bom, isso porque os ilhéus de Porto Alegre, em vez de serem ajudados após o curta e terem mais políticas voltadas para a melhoria da infraestrutura social, foram menosprezados por parte dos moradores da cidade de Porto Alegre. Quanto à crítica social retratada, conforme consta no filme, e reafirmada pelo diretor e alguns moradores, mulheres e crianças da Ilha das Flores, Ilha dos Marinheiros, realmente havia um descarte de lixo doméstico e um aproveitamento do lixo ainda comestível por parte desses moradores. Isso, é claro, depois dos porcos terem escolhido e terem comido as melhores porções da lavagem. Metaforicamente, pelo respeito e primazia dada aos porcos, eles estão em vantagem no processo da inclusão social. Ao outro, ao homem, parece restar a ilusão da inclusão social para que ele se perceba efetivamente excluído. Obrigada.